Boa noite, graça e paz apacentar. Olha para alguém do seu lado e diz: seja bem-vindo à igreja da cidade, à igreja da família, à sua igreja. Agora fala feito crente, assim, que crê mesmo de verdade. Seja bem-vindo à igreja da cidade, à igreja da família, a sua igreja. Fala isso aí para alguém do seu lado. Essa é a sua igreja, ainda que você esteja nos visitando pela primeira vez hoje. Essa é a sua igreja, ainda que seja a 10ª vez que você esteja vindo. Essa é a sua. Amém ou não amém, irmãos? Dá um high five em alguém aí do seu lado e diz: que semana foi essa? Vamos à palavra. Preparados? Amém ou não amém, irmãos? Eu sei que a pastora bagaçou com tudo aqui semana passada, né? Foi canal do céu para as nossas vidas aqui semana passada, falando dos 2 grandes mandamentos: de amar a Deus acima de todas as coisas e de amar o próximo, de ter relacionamentos poderosos. Eu sei que a igreja foi marcada, eu sei que a igreja foi assim, simplesmente quase que arrebatada, porque no final aqui houve um agir poderoso do Espírito Santo, né? Um nível de quebrantamento talvez que esse ano a gente ainda não tinha visto em nossos cultos dominicais. Mas hoje eu quero retomar essa jornada em que a gente está olhando para os nossos pensamentos. E ao olhar para os nossos pensamentos, esses pensamentos que vêm à nossa mente, às vezes involuntariamente, automaticamente, e que por conta de serem involuntários e automáticos, nós estamos cada vez mais estressados, diga assim, estressados, sobrecarregados, confusos, amargos, inseguros, e tudo isso a partir de pensamentos que estão fluindo em nossa mente de forma involuntária e de forma automática. Essa jornada é para a gente interceptar esses pensamentos involuntários. É para interceptarmos esses pensamentos automáticos e substituí-los pelas promessas de Deus, pelos pensamentos de Deus, pela palavra de Deus. Não é que você vai deixar de pensar, mas vai começar a pensar certo. Profetiza isso aí para alguém do seu lado. Você vai começar a pensar certo, irmão, em nome de Jesus. Então, enquanto eu recebi essa palavra do Senhor, eu olhava para esse texto bíblico que eu já vou compartilhar com você, mas eu pensava em todos vocês que estão tomando decisões nesse exato momento da vida de vocês, em que vocês querem descobrir qual é realmente a direção do Senhor para vocês. Porque na última vez que eu estive aqui, eu falei assim, ó: a nossa mente, ela é tanto lugar onde Deus libera os projetos do céu na nossa vida, quanto é o mesmo lugar onde o diabo constrói fortalezas. Então há uma batalha na nossa mente, e quem governa a nossa mente governa a nossa vida. O céu quer governar a nossa vida pelas suas promessas, pela sua palavra, pela ação do Espírito. Mas o diabo quer governar a nossa vida pelas mentiras nas quais acreditamos, porque ele já não tem mais nenhum poder sobre aqueles que nasceram de novo. A única arma do inferno, a única arma de Satanás contra alguém que nasceu de novo, é a mentira que ele constrói na mente de cada um desses que nasceram de novo. Então a mente é esse lugar onde nós recebemos tanto as promessas de Deus, como o lugar onde o diabo constrói suas fortalezas. Por isso enquanto olhava esse texto, eu pensava
Aqueles que estão tomando decisões, querendo saber a direção do Senhor. Enquanto eu recebi essa palavra, eu pensava naqueles que estão nesse exato momento, tentando se recuperar de coisas que aconteceram, por decisões que foram tomadas lá atrás, por pensamentos enganosos, e que ainda não conseguiram encontrar o equilíbrio, que ainda choram, que ainda sofrem, que ainda se angustiam, que ainda veem os resultados destruidores de terem acreditado numa mentira. A gente viu isso com Jonas. O preço, o alto preço de pensar errado. Você nunca parou para pensar em quão alto é um pensamento errado na sua vida? Estuda um pouco a vida do profeta Jonas. Que ele pensou que podia fugir do Senhor, que ele pensou que podia desobedecer ao Senhor e ficar tudo tranquilo na vida dele. Olha o preço que ele pagou por pensar errado. Desceu para dormir no fundo do barco, foi jogado para o fundo do mar, depois foi engolido pelo peixe. Então eu pensava exatamente naqueles que estão tentando se recuperar desses pensamentos errados. Por estarem hoje vivendo presos a vícios, a comportamentos autodestrutivos, por estarem experimentando o fel em relacionamentos que poderiam estar produzindo o mel, o melhor sabor, o melhor doce, o melhor vinho, o melhor tempo de alegria. Enquanto eu recebia essa palavra, eu pensava naqueles que estão se sentindo nesse exato momento perdidos. Perdidos, estão no automático. Acordam todo dia, vão dormir todo dia, mas não têm nenhuma noção de destino. Estão à deriva. Estão seguindo um curso que não é exatamente aqueles que eles estabeleceram em uma aliança com o Senhor. Você está aí comigo, sim ou não? E enquanto eu pensava em todos vocês, ao receber essa palavra, o Senhor me disse para afirmar algo para vocês. E isso se tornou, portanto, o título dessa palavra. O Senhor me disse para dizer para você, acima de tudo isso que eu acabei de falar, decisões, consequências, falta de destino, falta de direção, o Senhor me disse para dizer para você, acima de tudo isso, você precisa crer que existe um propósito que prevalece. Um propósito que prevalece. Fala isso para alguém do seu lado. Meu irmão, hoje você precisa abraçar esse propósito que prevalece. Não importa se você está querendo descobrir o caminho, está vivendo as consequências, ou está querendo tomar a decisão mais importante da sua vida. Você precisa saber que acima de tudo isso existe um propósito que no final vai prevalecer. Você está aí comigo, sim ou não? Então vamos à palavra. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Eu quero convidar você para esse texto de 1 Crônicas, capítulo 28. Nesse capítulo, a gente percebe que Davi está nos últimos momentos da sua vida. Já velho, percorreu um longo caminho, inúmeras experiências, inúmeros acontecimentos. Ele já é um homem velho e sabe que logo, logo, o Senhor recolherá o fôlego que soprara nele. E agora, nesses últimos momentos, o que Davi está fazendo no capítulo 28? Ele está compartilhando o plano que ele tinha e o propósito que Deus tem. Vou dizer de novo. Ele está compartilhando os planos que ele tinha e o propósito que o Senhor tem. Mas peraí, pastor, nós estamos muitos anos depois de Davi. Sim.
Porque o plano de Deus não tem a ver com o tempo de sua vida aqui na terra. O plano de Deus tem a ver com a sua vida eterna. E é exatamente isso que a gente tem aqui no capítulo 28. Ele tinha planos, mas o Senhor tem propósito. E quando isso se choca, a gente precisa tomar uma decisão. E eu penso que essa é a decisão que todos nós nessa noite precisamos tomar. Querem casar, né? É plano, né? Mas é propósito. Eu não estou pondo em xeque. Não. Não estou duvidando, não. Não. O que eu quero chamar você para esses choques da vida em que os seus planos e o propósito do Senhor, quando se confrontam, você precisa saber de uma coisa: o propósito vai prevalecer. Então enxuga, engole o choro e abraça o propósito. Já podemos até ir embora. Essa é a palavra. Então vá comigo lá para 1 Crônicas, capítulo 28, verso 11. Verso 11. Quantos estão empolgados para receber essa palavra nessa noite aqui, irmãos? Então, Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Davi também deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, e o peso de prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um. O peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro puro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata e o peso de ouro refinado para o altar do incenso. Davi também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro. Ei, quem tem glória dá glória, irmão. Aqui é violento o negócio. Com as suas asas estendidas, abrigam a arca da aliança do Senhor. E o último verso diz assim: disse Davi a Salomão, tudo isso, a mão do Senhor, uau, tudo isso, a mão do Senhor me deu por escrito, e Ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Você está aí? Amém ou não amém? Agora vá lá para o começo do verso, só para você entender o que está acontecendo. Começo do capítulo, verso 2. Eu não passei esse texto para vocês, mas vocês já estão aí no verso 2. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o plano de construir um templo
para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus, verso 3, mas Deus me diz, não. Vamos orar? Feche seus olhos. Já vai descortinando seus planos aí diante do Senhor. Já vai colocando aí diante do Senhor. Talvez você saia daqui aliviado por saber que esses planos são tão pequenos diante do propósito que Ele tem. Obrigado por essa palavra. E eu te peço, ó, querido Espírito Santo, que o Senhor a revele para nós como palavra de Deus. Ela, como espada afiada dos dois lados, entre profundo em nosso coração e nos ajude a viver o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga amém. A Bíblia nos coloca diante desse fato, que é comum a todos nós. De um lado, nós fazemos planos. Você está aí? De um lado, nós fazemos planos, mas do outro lado, e eu trouxe isso aqui para simbolizar, do outro lado, temos o propósito de Deus. Então, de um lado nós temos nossos planos, e do outro lado nós temos o propósito. Então fala assim, planos e propósitos. Vou já voltar aqui, irmão. Planos e propósitos. E geralmente, nesse contraste entre nossos planos e o propósito, no singular, quando esse contraste se encontra, Deus revela sua soberania. Deus revela a sua vontade absoluta sobre todas as coisas, sobre o governo, sobre a economia, sobre a educação, sobre as artes, sobre a mídia, sobre a família, sobre a religião. Quando os planos humanos contrastam com o propósito divino, Deus revela a sua soberania. Você está aí, irmão, em nome de Jesus? Você está entendendo isso? Então, 250 anos depois de Davi, profeta Isaías, que profetizou no período de alguns reis de Judá, ele escreve no capítulo 46, no verso 10, a seguinte verdade sobre o propósito de Deus: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. 250 anos depois de Davi. Quem recebeu os planos que Davi tinha e o propósito que Deus tem na sucessão do reino? Salomão. Então nós temos Davi dizendo, eu tinha planos, mas Deus tem propósitos. Amém ou não? Amém ou não? E quando os meus planos contrastaram com o propósito de Deus, eu fui vencido.
Salomão percebe isso. E no capítulo 19 de Provérbios, com essa mesma mentalidade, dentro desse mesmo assunto em que os meus planos contrastam com o propósito de Deus, Salomão afirma, vamos ler juntos? Muitos... O que vocês entendem como ler junto, Claudinei? Que você só está olhando aí, você nem está mexendo a boca, irmão. Fala para mim. Fala para mim. Olha para alguém do seu lado e diz, irmão, pelo amor de Deus, abre essa boca aí, rapaz. Sangue de Jesus tem poder, ué. Vai, juntos. 1, 2, 3. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece... O que no final vai prevalecer, irmãos? E ao ler isso, diante das minhas crises, das suas crises, dos meus problemas, dos seus problemas, sexta-feira de madrugada, um casal saindo da vigília, o carro deles pega fogo. E por graça de Deus eles são poupados da morte. Planos, e agora precisamos descobrir o propósito. E ao entender situações como essa que eu acabei de descrever, sexta-feira, vieram para a vigília, saíram da vigília, e antes de chegar em casa o carro pega fogo. Havia planos. Mas o que vai prevalecer no final, irmão? O que vai prevalecer no final, irmão? Então, quando você lê isso, você tem que ler isso, irmão, com as lentes adequadas, olhando para aquilo que você planejava que não aconteceu e que gera frustração, decepção, para aquilo que você esperava que acontecesse e não aconteceu, e que aí agora você está triste, para aquilo que você não esperava que acontecesse, mas aconteceu e pior ainda. Na pior hora, do pior jeito, te deixando completamente vulnerável. Ao ler esse texto, isso precisa gerar uma paz. Porque os meus planos nunca podem ser tidos por mim como absolutos e definitivos. E na falha dos meus planos, o que precisa gerar paz, consolo e confiança é saber que é o propósito de Deus que vai prevalecer. E quando nossos planos falham, ao invés de procurarmos o propósito que vai prevalecer, a gente fica chorando e juntando os cacos dos planos que foram quebrados, dos sonhos que morreram, das lutas que tivemos, daquilo que oramos e Deus não respondeu do que nós esperávamos que Ele respondesse, no tempo, do jeito e da maneira que nós esperávamos. E ao invés de, no meio da falha dos planos, no meio da não realização desses planos, precisávamos nos levantar para, é o propósito que vai prevalecer. Então, num dado momento, eu preciso abrir mão desses planos para descobrir qual o propósito. Porque os planos podem não se sustentar. Mas se eu descobrir o propósito, mesmo na falha dos planos, eu posso continuar em direção ao meu destino, porque não são os meus planos que vão me levar até lá, é o propósito dele que desde sempre estão me conduzindo em direção ao que ele quer para mim. Tem alguém vivo aqui nessa noite, irmãos? Tem alguém que está recebendo essa palavra aqui em nome de Jesus?
Então grita bem alto: é o propósito do Senhor que vai prevalecer. Então, às vezes você planejou viajar, você planejou trabalhar, você planejou estudar, você planejou até casar e está aí numa solteirice quase que eterna. Fazendo aquela oração de maneira alguma lançarei fora o que o Senhor enviar para mim. Pode ser cego, careca, surdo, louco, não vou mandar embora. Na minha experiência, não é tão grande, mas desde 93 eu sigo Jesus. Desde 93 eu rendi meu coração ao Senhor. Eu tinha um plano, ser juiz. O Senhor tinha um propósito, de eu ser pastor. Eu queria ganhar dinheiro, era meu plano. O propósito do Senhor era que eu ganhasse homens e mulheres para a glória do Senhor. Então, na minha experiência, em muitos momentos em que eu até estava inclinado para abraçar o propósito de Deus, eu pedia para Ele, me dá todos os detalhes. E na minha experiência, eu acredito que é a experiência universal de todos aqueles que são filhos de Deus. Deus não dá todos os detalhes na frente de tudo que Ele pede para fazer. Dizendo de uma maneira simples isso. Deus não dá detalhes até que a gente dê obediência a Ele. Calma, irmãos, até semana que vem, porque vocês estão muito xoxo hoje. Ô, louco! Isso é para aplaudir, é para gritar, é para celebrar, é para festejar. Ô, onde você está? Você não é dali, você é daqui. Então, na minha experiência, Deus nunca me deu detalhes até que eu lhe desse a obediência. E por mais que a gente queira que Deus nos dê detalhes do que Ele está pedindo para mim, do que Ele está pedindo para você, do que Ele está pedindo de nós, sobre o que nós precisamos fazer a respeito de relacionamentos, a respeito de finanças, a respeito da família, a respeito do trabalho, a respeito dos sonhos pessoais, de situações de responsabilidades, com a criação dos filhos. Apesar de querermos os detalhes, e por mais que a gente gostasse que Deus desse os detalhes, de que serviriam os detalhes que Deus quer que a gente faça, se nós não formos obedientes à última coisa que Ele pediu para nós fazermos? A gente quer que Deus revele o próximo passo, mas a gente não foi obediente no último passo. Como é que Ele pode dar detalhes de o que vai ser setembro, o que vai ser 2025, o que vai ser 2026, se até o dia 31 de agosto eu não fui obediente àquilo que Ele já revelou? E eu estou insistindo em sobrepor o meu plano ao propósito dEle. Eu estou insistindo em um relacionamento que já está claro. Eu não devo entrá-lo nele. Porque eu devo insistir no meu plano, em um negócio, em um estudo, em algo da minha vida, se já está claro que não é vontade de Deus, que não é propósito de Deus.
Então a maioria de nós está pedindo detalhes do que virá, mas ainda não deu obediência do que já veio. Ainda não foi obediente com aquilo que já veio. Então eu quero que você entenda isso. Os detalhes não virão antes da obediência. Então não é, Senhor, ouvi tua voz, entendi o que o Senhor quer, mostra-me agora o passo a passo. Não vai rolar. Mostra-me o passo a passo para que eu dê o primeiro passo. Deus vai dizer, dê o primeiro passo, e aí eu vou te revelar o próximo passo. Você quer o próximo passo sem dar o primeiro passo? Não vai rolar. Você está aí ou não? Então, quando você der obediência, os detalhes seguirão a obediência. Vou dizer de novo. Tem gente com delay aqui hoje. Quando eu der obediência, Deus dará os detalhes. O meu plano não pode ser primeiro. Mas quando o propósito de Deus receber minha obediência, com certeza meus planos seguirão na direção do propósito de Deus. Então olha para alguém do seu lado e diz assim, obedeça, dando o primeiro passo. Não espere todos os detalhes. Espere só o próximo passo. Porque se Deus desse todos os detalhes, você deixaria de depender de Deus em cada passo. Você seguiria sem precisar de Deus. Por que Ele não revela todos os detalhes? Para que eu desfrute de um relacionamento em cada nível, em cada passo, em cada estação, em cada enfrentamento, em cada batalha, em cada enfermidade, em cada luta, em cada crise, em cada momento da minha vida. Ele está esperando a obediência para revelar o detalhe do próximo passo. E há muitos de nós que estão presos no como, por quê, para quê, quando, o quê. Queremos os detalhes. Deus espera a obediência. Os detalhes seguirão a obediência. Pastor, junta tudo agora. Sim. Davi tinha planos. Salomão entendeu isso e disse, muitos são os planos do coração humano. Mas no final o que prevalece é o propósito. Amém ou não amém? Isaías, 200 anos depois, ele olha e diz assim, Deus tem um propósito, e o que vai acontecer é o que está no propósito dele, não é aquilo que está nos seus planos. Se seus planos estiverem submetidos ao propósito, então espera ver que o mais lhe será acrescentado para a glória do Senhor. Meu irmão, você veria muito mais sonhos realizados na sua vida se você entendesse esse princípio. E os detalhes seguem a obediência. Amém ou não? Então nós estamos talvez hoje num momento da vida que a gente quer, puxa, como é que vai ser daqui a um mês, como é que vai ser daqui a um ano, como é que vai ser daqui a 10 anos? E você está dizendo, Deus me mostra, em relação a esse adolescente, como é que vai ser daqui a 20 anos? E o Senhor está dizendo, como é que você quer daqui a 20 anos, se você nem quer perdoar agora as falhas que ele está cometendo? Como é que você quer saber como é que vai ser seu casamento daqui a 20 anos,
se você não quer obedecer agora a amar sua esposa como Cristo amou a igreja, de ser submissa ao seu esposo, como a igreja deve ser submissa a Cristo. Por que você está tão preocupado daqui a 10 anos? Se a única coisa que o céu está esperando de você é sua obediência agora. Pastor, não consigo me dispor, porque eu já ouvi o Senhor me chamar para liderar uma nova célula, mas eu não consigo me dispor, porque eu não sei como é que vai ser. Pois é, irmão, nunca vai acontecer de verdade enquanto você não der o primeiro passo obedecendo. Se você disser para mim, pastor, o senhor sabia que a gente viria para cá? Não! Mas eu sabia que se eu desse o primeiro passo, o Senhor daria êxito a tudo que nós nos propuséssemos a fazer. E se isso acontece no ministério, acontece na família. Se isso acontece na família, acontece nas finanças. Se isso acontece nas finanças, acontece nas emoções. Se isso acontece nas emoções, acontece nos relacionamentos. Se isso acontece nos relacionamentos, é porque o propósito do Senhor sempre prevalece no final. Aleluia! Então muitos são os planos, porque muitos são os pensamentos que a gente tem. E apesar de muitos, eles são pequenos. Fala isso para alguém do seu lado. Porque comparados ao propósito de Deus, o melhor dos seus pensamentos é pó e cinza. Vou dizer de novo. Em comparação ao propósito de Deus, o melhor dos seus pensamentos, planos, é pó e cinza. Sou eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Planos de dar paz, de gerar prosperidade, o fim que esperais. Então, talvez, os muitos planos estão colapsando, não porque são ruins, é porque são pequenos. E se há muitos planos, porque há muitos pensamentos, isso gera preocupação. É por isso que quando a Bíblia fala em relação a Deus, ele não fala de propósitos, ele fala de propósito singular, onde abriga tudo que nós precisamos. Para não gerar estresse, para não gerar divisão, para não gerar algo que vai estrangular a nossa vida. Mas, seguindo o propósito, a gente vai vendo sonhos sendo realizados. A Bíblia diz da seguinte maneira: confia no Senhor, entregue todos os seus caminhos a Ele, e você verá que o mais Ele fará. Por que temos muitos planos? Porque temos muitos pensamentos. E apesar de termos muitos pensamentos, eles não são grandes o suficiente. E porque não são grandes o suficiente, nós não oramos grande o bastante. E porque nós não oramos grande o bastante, a gente não compreende o propósito do Senhor para as nossas vidas. Qual é o princípio aqui, irmão? É não fazer planos? De jeito nenhum. Mas se nós estamos falando de pensamentos, dessa jornada de pensamentos, e se os muitos planos que eu tenho, apesar de serem legais, apesar até de serem bons, porque Davi tinha plano, não era de vencer uma guerra. Davi tinha planos, não de eliminar seus inimigos. Davi tinha plano de construir um altar, um templo, um projeto onde Deus pudesse habitar.
Nós não estamos falando de Deus, meu plano é ganhar no tigrinho. Hum, hum. Meu plano é fazer o que o profeta Oséias fez, descobrir aquela pessoa que está lá na zona, me casar com ela, para ela então ganhar Jesus no coração dela. Meu plano é, quando eu ganhar 10 mil reais, eu vou começar a ser fiel no dízimo. Eu não estou falando desse tipo de loucura. Quem está comigo até aqui, irmão, em nome de Jesus? Eu não estou falando de pensamentos loucos, insanos, que vão gerar caos absolutamente. Eu não estou falando de planos que estão, assim, de maneira muito clara, confrontados, não só em contraste, mas confrontam. Por exemplo, irmão, tem um plano de descansar. Que diabo de plano é esse? Não quero fazer nada na igreja, eu venho só no domingo sentar. E aí, aqui ó, na minha frente aqui. Lá no caixotinho. Ele vinha, sentava, eu falei, e aí, quando é que vai ser? Estou orando. O quê? Como é que você vai orar por aquilo que Deus já revelou? Como é que você consegue ser mais espiritual do que o Espírito Santo? Aí ele falou, a minha célula vai ser chamada Espírito Santo. Pronto, saiu daí e respondeu. Quem está aqui comigo, irmão? Então eu não estou falando desses planos loucos. Eu estou falando de coisas que para nós agradam a Deus, que para nós exaltam Deus. São planos legais, mas Deus está dizendo, ainda que sejam legais, eles ainda são pequenos diante do propósito que eu tenho. Ainda que no seu coração tenha a intenção de me agradar, eu conheço o dia depois de amanhã. E o dia depois de amanhã, essa intenção muda. Portanto, o meu propósito não muda, ele prevalecerá. Você está aí, irmão, em nome de Jesus? Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim, dê o primeiro passo. Os detalhes virão depois. Davi escreveu muitos salmos, teve muitos filhos, enfrentou muitas lutas. Mas o que está claro em 1 Crônicas 28 é que Deus o abençoou passo a passo. Olho na cabeça! Uhul! Tenho todos os detalhes. Não, não tem, porque você nem vai sentar no trono imediatamente. Segura a onda. Então eu vou para o palácio. Não. Você vai voltar para o campo para continuar cuidando de ovelha. Mas quando vai ser? Não interessa, desfrute o caminho. Você está aí, irmão? O nosso problema é que ao planejar, nós planejamos a partir de pensamentos menores com imagens erradas. O que a gente planeja com pensamentos menores, imagens erradas de pessoas que estão nos inspirando. E deixa eu te dizer, o propósito de Deus para determinadas pessoas é diferente do propósito dele para outras pessoas. Você está aí, irmão? Está comigo em nome de Jesus? A turma que está lá na galeria está me ouvindo claramente? Está entendendo claramente essa palavra? Preste atenção, Davi não estava pensando errado. Davi não estava querendo fazer algo pecaminoso. Davi estava determinado a fazer algo que ele entendia que iria agradar a Deus. Você está aí, irmão? E Deus disse: por quê?
Porque o propósito dele é que vai prevalecer. Por quê? Porque a intenção do meu coração muda a cada estação. Quantos maridos você já não viu no altar dizendo, você fiel até a morte, e no primeiro problema abandonar o casamento? Está vivo aí? Quantas pessoas você já não viu chegar do seu lado e dizer, estamos juntos até ó? Não, até eu ficar desagradado ou confrontado. E você segue sozinho e eu vou para outro lado. Aí, irmão? Então a intenção muda. Diz assim para a pessoa do seu lado, a intenção muda. Mas o propósito permanece. E não só permanece, como vai prevalecer. Agora presta atenção. Salomão disse, muitos são os planos. Aonde? Aonde? Agora, por quê? Muitos são os planos do meu coração, alinhados com a minha mente, com os meus pensamentos. E se esses planos que eu tenho no meu coração, alinhados com os meus pensamentos, até com boas intenções de agradar a Deus, Deus diz não. Sabe por quê, irmão? Porque exatamente o meu coração ou a minha mente ocupam o mesmo lugar do trabalho divino como do trabalho do inferno. E em um dado momento podemos ser enganados, sem saber discernir se isso é trabalho do céu ou se isso é trabalho do inferno. Por quê? O inferno não trabalha a partir de fora, o inferno trabalha a partir de dentro. Porque se o diabo se levanta contra você, você levanta a mão e diz, eu te repreendo em nome de Jesus. Vai embora. E ele tem que ir. Agora, quando ele está do lado de dentro com pensamentos, no mesmo lugar onde o projeto de Deus, porque Davi diz assim, ó, foi no meu coração que eu recebi da mão de Deus, quando submeti os meus planos ao propósito do Senhor. Deus não deu em outro lugar da vida dele. Deus deu no mesmo lugar onde aquele mesmo coração, através de uma janela, viu uma mulher tomando banho e disse, uau, mandem buscá-la. O mesmo coração que adulterou com essa mulher, engravidou essa mulher, o mesmo coração que planejou esconder isso. O mesmo coração que planejou a morte do marido porque os planos dele não deram certo. No mesmo coração. O que eu quero chamar a sua atenção, irmão, é que o propósito de Deus prevalece aos nossos planos, porque muitas vezes nossos planos, por melhor que seja a intenção, eles podem ser contaminados pela influência do inferno, porque é o mesmo lugar onde o diabo está trabalhando na nossa vida. Ok, eu vou embora porque você está longe demais. O diabo não está trabalhando na sua sogra, irmão. Ainda que você ache. O diabo não está trabalhando no seu vizinho, no seu cunhado que te pediu emprestado e não pagou. Ele não está trabalhando em alguém que prestou um serviço que você não gostou. Ele está trabalhando no seu coração. No mesmo lugar onde você, em um culto como esse, está dizendo para Deus, como eu preciso viver para te agradar melhor, Senhor. Tem alguém me entendendo, irmão? Tem alguém me entendendo? Então o princípio aqui é, o lugar onde Deus fala é o mesmo lugar onde o inimigo tenta. É por isso que você não conseguiu perdoar, é por isso que você não conseguiu superar. Você não pôde controlar o que aconteceu, mas você tem a graça de Deus para reagir segundo o coração de Deus, para superar
o que pelo propósito de Deus, Deus tem o poder de transformar em bem na sua vida. Você está aí? Foi Betseba, mãe de Salomão. Mãe de quem? Mãe de quem? Salomão. Não é curioso? Como o propósito de Deus age na nossa vida? Eu tenho planos. Mas o mesmo lugar onde Deus fala é o mesmo lugar onde o diabo tenta. É por isso que eu continuo voltando para o vício, para o mau hábito, para a amargura, para o quartinho da depressão. Não é porque algo ruim, difícil me aconteceu. É porque o mesmo lugar onde Deus está falando, o diabo está tentando. Tem gente viva aqui, irmão, está entendendo isso? E como seria mais poderosa a sua vida? Como seria mais extraordinário os seus dias? Se você processasse isso de maneira mais rápida. Espera aí, se é o mesmo lugar que Deus fala e o mesmo lugar que o diabo tenta. Davi jejua 40 dias para que aquele menino, fruto daquele adultério, não morra. Barba cresce, roupa vira trapo. 40 dias jejuando, o menino morre. Você sabe o que ele faz? Levanta, faz a barba e dá um trato em Betseba. Oi? Oi? O que ele faz? Você acabou de jejuar 40 dias. Sua barba cresceu. A gente viu você chorar. Davi entendeu. Era meu plano que ele ressuscitasse ou não morresse. Mas é propósito de Deus que eu siga em frente. Porque eu posso ficar aqui no meu coração achando que Deus vai fazer o que fez com Saul na minha vida, ou eu posso simplesmente me levantar e escrever o Salmo 51 dizendo: ó Senhor, cultives em mim um coração contrito e quebrantado, e não removas a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu espírito. Eu vou me levantar, vou fazer a barba, porque a vida tem que seguir em frente, porque é o propósito de Deus que prevalece. Não são os meus planos, é o propósito de Deus. Daquela relação nasce Salomão. Eu não estou sugerindo. Eu estou dizendo que até mesmo planos que podem dar errado, o propósito de Deus pode redimi-los. E eu não estou falando isso para você sair daqui e errar. Eu estou falando para que o diabo não te condene em um peso de culpa e vergonha por planos que você teve e que geraram morte na sua vida. Levanta, faz a barba, põe uma beca. E se eu tivesse no IESA? Tem um momento de intimidade sexual com Betseba, e desse momento de intimidade com Betseba nasce Salomão. Davi tinha planos de construir o templo. Davi adultera, porque no mesmo lugar onde Deus fala, no mesmo lugar onde Deus fala, o diabo age, o diabo tenta. Você está aí comigo ou não? Davi levanta e diz: não os meus planos, mas o propósito dele.
Davi não sabia que seria Salomão, mas Deus já sabia. Talvez você esteja pensando que só os planinhos certinhos. Há uma palavra de esperança que eu estou pregando para alguém aqui hoje. Mesmo que você tenha planejado correr para longe, fugir, e fez tanta coisa que se envergonha hoje. Você pegar esses planos e submetê-los ao propósito de Deus, você vai ver que Deus é poderoso para transformar o mal em bem na sua vida. Tem alguém aqui para crer comigo, para celebrar comigo, para festejar comigo? Por isso, para nós hoje, a batalha mais intensa é a batalha interna, irmão. Você está aí ou não? Amém ou não, irmão? E por último, eu esperava muito melhor. Está vendo como o meu pensamento menor estava certo? Eu sou inútil aqui nessa casa. E por último, para terminar, é o propósito que prevalece. Guarda esse princípio. Faça planos. Vamos casar, né? Vamos casar, né? Quem mais vai casar aqui? Cadê o Pedro? Ali, ó. Cadê o Pedro? Semana que vem o Pedro. Cadê o Pedro? Pedro Henrique. Não veio hoje? Não vou casar sábado. Não vou fazer a cerimônia sábado. Né? Você tem plano? Continua fazendo. Fala isso para alguém do seu lado. Continua fazendo. Fala para outra pessoa. Continua fazendo. Fala de novo. Continua fazendo. Continua fazendo planos. Amém ou não? Você está aí? Faça. Mas ao fazê-los, seja flexível com os planos e firme com o propósito. Nosso problema é que quando os planos falham, olha a altura, e não deu certo. Eu estou com propósito. Mas é muito capaz de eu largar o propósito e mergulhar de cabeça atrás desse plano. O que aconteceria se eu mergulhasse de cabeça atrás desse plano aqui, irmão? Você veria ao vivo um suicídio. Você está aí ou não? Então, fica em pé e fala para a pessoa do seu lado: esteja aberto para seus planos, mas siga firme com o propósito do Senhor. Por quê? Porque é o propósito do Senhor que prevalece. Faça planos. Como você quer casar? Qual a roupa você quer vestir? Qual o custo da cerimônia? Qual oferta vai dar para o pastor? Faça planos. Mas quando seus planos te chocarem com o propósito, esteja flexível, porque seus planos podem ser refeitos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Você está aí? Você está aí de verdade? Davi disse: eu tenho um plano. E na empolgação de Davi, ele foi até o profeta Natã
falou assim: profeta, eu tenho um plano de construir o altar para Deus, de construir um templo para Deus, de fazer um projeto para Deus. E o profeta diz: que da hora, bênção pura, vá e faça. E o profeta sai, dá 3 passos. Espera aí, o plano do profeta era ver o prédio construído por Davi. O propósito de Deus era também ver o templo construído, mas não pelas mãos de Davi, pelas mãos de Salomão. O profeta dá 3 passos e o Senhor diz: pode voltar. Quem mandou dizer que Davi pode fazer isso? Volta. Porque o plano do profeta e o plano do rei precisam se submeter ao propósito do Senhor. Volta e diz para ele: não. Não. Não faça isso. Mas aquele que você não planejou estava no propósito de Deus fazer. Muitos filhos Davi tinha, mas o mais improvável era o propósito de Deus. Eu estou falando com apacentar. Porque se tem uma igreja nessa cidade improvável de estar vivendo o que está vivendo, se chama apacentar. Gente que tem muitos planos e que em boa parte desses planos casamentos faliram, filhos se perderam, vícios foram adquiridos, filhos foram gerados fora da aliança. E uma igreja com gente assim, que tem coragem de ser flexível em seus planos, mas não abre mão do propósito de Deus. E por onde eu vou, as pessoas me perguntam: por que você acha que Deus está fazendo aquilo que está acontecendo na apacentar? Eu digo: é propósito dele. Porque eu conheço a realidade da igreja que eu pastoreio. De gente que me critica, de gente que critica os líderes, de gente que não concorda com muita coisa. De gente que está aqui mesmo, mas está escondendo o adultério, a gravidez indesejada, o relacionamento ilícito. Isso só revela uma coisa: graça. E de repente Deus encontra nesse lugar pessoas que dizem: eu tinha planos, mas eu decido abrir mão deles para abraçar o propósito de Deus. De gente que diz: eu não preciso de muito detalhe, eu estou disposto a dar o primeiro passo agora. De gente que entende que no mesmo lugar onde Deus está falando, aí mesmo, agora mesmo, você está lutando contra outros pensamentos. Mas já tentei isso, eu já fiz isso outra vez e não deu certo. Eu já fui em outra igreja, eu já fiz tal campanha, eu já fui no monte, eu já fui na mata, eu já fui no rio, eu já fui no sal grosso, no óleo ungido, e não funcionou.
Quando você é flexível com seus planos, mas segue firme, abraçado no propósito, ainda que se frustre os seus planos, você se alegra pelo cumprimento dos propósitos de Deus. Então hoje, apacentar líderes, colíderes, anfitriões, irmãos e irmãs, temos planos. Batizar agora em setembro centenas de novas pessoas para a glória do Senhor. Chegarmos a 300 células esse ano para a glória do Senhor. Temos planos. Mas se eles não acontecerem ainda, nós seguiremos. Por quê? Porque o propósito do Senhor prevalece.